Muito bem, estamos de volta para nós falarmos sobre o tema da nossa história protestante aqui no Brasil e visando chegar no assunto dos mártires de Guanabara. Nós tivemos uma abordagem no nosso primeiro vídeo e agora nós vamos entrar no assunto da França Antártica. Como nós vimos anteriormente, havia a Confederação dos Tamoios, que reunia aqueles 5 grandes chefes indígenas, e tribos como os Aimorés, Goitacazes, os Carijós, que se arremetiam contra as vilas portuguesas, melhor dizendo. E houve a visita de Nicolas Durand de Villegagnon, que voltou para a França, e na corte do rei Henrique II e Catarina de Médici, e também de Diana de Poitiers, que era uma mulher de grande influência na corte de Henrique II, ele relata a possibilidade de estabelecer aqui a França Antártica. E então o rei Henrique II o ajuda nesta primeira incursão, que é de vir para estabelecer a França Antártica. Aliás, lembremos-nos o seguinte: a primeira vez que Villegagnon esteve no Brasil, no ano de 1554, na companhia do padre André Tevet, ele veio às próprias expensas, isso mesmo, ele mesmo bancou a sua viagem e veio para cá. Fez o reconhecimento da terra, conheceu índios, conheceu o Cunhambebe, terrível guerreiro indígena tupinambá, fez o escambo de um canhão francês em troca de pau-brasil, e o preço foi tão alto que o pau-brasil que Cunhambebe cedeu para Villegagnon. Ao voltar para a Europa, ele conseguiu reaver tudo quanto ele havia gasto na sua viagem. Então, ao comunicar à coroa francesa do status da colônia portuguesa em conflito com os indígenas, eles veem nesse espaço a possibilidade de introduzir a França Antártica. Quem é o homem por detrás da França Antártica? Nicolas Durand de Villegagnon é o seu nome. Ele nasceu por volta do ano de 1510 na pequena burguesia francesa de Provins. Formou-se em Paris, ele tinha a graduação em Direito, bem como em Teologia. Há algumas pessoas que afirmam que ele chegou a ter contato com o reformador francês João Calvino e também com Inácio de Loyola, o contra-reformador, fundador da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Mas se ele teve ou não contato, o fato é, ele andou pelas mesmas calçadas destes homens. Ele combateu os mouros na África, ele também combateu piratas argelinos na ilha de Malta, ele era um cavaleiro de Malta, e algo que o trouxe ao hall da fama na França foi quando o rei Henrique II o contratou para sequestrar a princesa Mary Stuart, que viria a ser a rainha da Escócia, prima da Elizabeth, isso mesmo, a Elizabetona dos filmes que nós acompanhamos. E com este currículo, Villegagnon ele logrou a atenção e o apoio do rei Henrique II para vir para o Brasil e estabelecer aqui a França Antártica. Então, nós temos a data de 6 de maio de 1555, quando Villegagnon parte da França com 3 naus, totalizando um número de 600 homens. Vale salientar que Villegagnon não empreendeu uma viagem exploratória com viés protestante. Villegagnon ele era um homem do mar, um homem da guerra, ele era um almirante, ele tinha privilégios junto à coroa francesa, ele tinha amizade com protestantes, ele teve respaldo de protestantes para a sua viagem. Todavia, dentre estes 600 homens que acompanharam Villegagnon, havia criminosos, havia pessoas que não tinham bom nome na França e eram destinadas ao trabalho forçoso. Então elas foram colocadas nessas naus e trazidas por Villegagnon. E
No dia 2 de novembro de 1555, Villegagnon ele adentrou o espaço da Baía de Guanabara. E tão logo ele chegou, decidiu estrategicamente estabelecer uma paliçada com seus canhões voltados para a entrada da Baía de Guanabara, ali na Pedra da Laje. Todavia, enquanto ele se esforçava para construir isso, a maré subiu e levou todo o armamento dele. Ele teve então a sua primeira frustração relacionada à natureza brasileira. E a segunda investida dele foi construir o forte sobre a ilha de Serigipe. Esta ilha que ainda hoje está ali com o nome de Ilha de Villegagnon, foi nela que Villegagnon se estabeleceu juntamente com a sua guarda pessoal e decidiu começar a construir o forte. Então começamos agora, nesse momento, um assunto especial que é a frustração de Villegagnon. Villegagnon contava com aproximadamente 3 meses da sua chegada no Brasil. Ele experimentou um levante, um motim, porque ele era bastante austero e ele regia os primeiros colonos com severidade militar. E alguns deles eram homens não bem afamados e começaram a viver o que era chamado por ele de a prática da fornicação, que nada mais era do que a moda indígena de se relacionar. Alguns homens seus começaram a viver uma vida promíscua com as indígenas. Villegagnon ficou extremamente enfurecido com aquilo, tentou dissuadir alguns homens, eles não retrocederam para a moda europeia, e então Villegagnon sentenciou à morte algumas pessoas, e isso trouxe um espírito de temerosidade na colônia. E alguns homens intentaram contra o paiol, contra a fortificação de Villegagnon, e não teve sucesso. Eles tentaram queimar o arsenal dele. Outros homens tentaram envenená-lo, mas a sua guarda pessoal o impediu esse plano e livrou Villegagnon. 2 desses homens foram condenados à forca e um fugiu da ilha de Serigipe para o continente, na Baía de Guanabara, e foi morar com os indígenas e passou a incitar os índios contra Villegagnon. E o que aconteceu logo em seguida foi que a doença que os europeus transmitia para os indígenas começou a trazer bastante temor, e os indígenas começaram a ter dissabores com os colonos franceses. Villegagnon então viu a necessidade de enviar o seu sobrinho, o Bois-le-Comte, de volta à França para angariar fundos, recursos e até mesmo um aparato militar para estabelecer aqui a França Antártica. E o Bois-le-Comte, depois desses 3 meses da chegada deles, ele parte de volta à França com carta de Villegagnon pedindo ajuda. E Villegagnon ele reclamava na sua carta, ele dizia que com ele havia sobrado pobres diabos, mercenários e doentes. Alguns outros haviam decidido ficar na África e esses outros vieram para cá, para a colônia, mas não davam conta do recado para plantar a França Antártica. Quando Bois-le-Comte chega na França, ele tem uma surpresa, porque o rei Henrique II ele está em guerra com o rei Carlos V de Castela e não tem recursos para fornecer para a implantação da França Antártica. Então vocês vejam só, o empreendimento ele era de Villegagnon, não era um empreendimento protestante. Quando ele busca o apoio da coroa francesa, ele percebe que os seus planos estão sendo frustrados desde a corte francesa até aqui. E o que acontece é que Bois-le-Comte não pode sair da França sem o recurso necessário, sem o aporte para a plantação da França Antártica. E não tendo o apoio do rei Henrique II, a quem recorrer? E Bois-le-Comte, então, ele recorre somente a uma saída. E a saída era quem? Os protestantes. Isto mesmo. O sobrinho de Villegagnon, que saiu daqui da Baía de Guanabara e foi buscar auxílio na França,
para a implantação da França Antártica, teve o não da coroa e então ele recorre para os protestantes que já eram perseguidos, já estavam vivendo temerosamente na França e recebem agora uma notícia: vocês poderão contribuir para a formação de uma colônia francesa no Novo Mundo, onde vocês terão toda a liberdade de culto e poderão cultuar a Deus segundo a fé bíblica, segundo a tradição reformada e evangelizar livremente. E com essa declaração, o Bois-Leconte ele entra em contato então com o Philippe Dupont, que era um amigo pessoal de João Calvino, e o Gaspard de Coligny, que também já tinha contato com João Calvino e era o conselheiro militar do rei Henrique II. No próximo vídeo nós vamos discorrer sobre isso. Como foi o apoio dos protestantes a Bois-Leconte e quem veio juntamente com ele para a plantação da França Antártica. Não saia daí que a gente já tem mais um vídeo sobre história protestante no Brasil.